Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área. E aí, ainda estamos aqui, exatamente. E hoje, um programa especialíssimo para vocês que está indo ao ar, exatamente. E resolvemos inaugurar um quadro depois de quase 11 horas de blá 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 blá. Falando sério? Nós estamos aqui, felizes e inteiros, porque ontem o Cramunhão, por 4-1, foi condenado. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua tomar cana com os amigos, vou curtir. Só não vai Jair, só não vai Jair. Sim, senhor, condenado. Há 27 anos, 3 meses, sendo que a pena já começa agora com o recolhimento do indivíduo, ou seja, do paciente. Exatamente. Hoje é dia de festa no Brasil todo. Para todo o pessoal que foi resistência. E é por isso mesmo, hoje com muito bom humor, homenagem e muito deboche e informação, estamos iniciando o nosso especial Fala Sério, Fux! Ai, arrepiei. Pois é, você está me vendo com um chapeuzinho diferente hoje, que é justamente uma homenagem ao tio Rei, exatamente, tio Rei, o nosso querido repórter Reinaldo Azevedo, que está sob um tratamento médico para a sua voz, e esperamos que ele retorne outra vez, que é uma das vozes da resistência. Aí, Reinaldo Azevedo, vai aí, um grande abraço desse professor Roberto, e também ansiosos pela sua melhora. E seguimos, mas antes, mais uma homenagem! Olha. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, há de ser, você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você? Pois é, olha só essa baita música aqui, praticamente traduz hoje essa sexta-feira de muita festa pelo Brasil, festa pela democracia, exatamente, ganhamos uma batalha, sim, no minuto que Bolsonaro vai para a prisão. Isso quer dizer que uma parte do bolsonarismo também está indo para a prisão, uma parte do golpismo, exatamente. Mas a luta ainda não acabou, ainda temos ainda muita estrada pela frente. E essa estrada vai se dar em 2026, onde nós temos que mudar esse Congresso, colocando um Congresso realmente que lute pelo povo, que esteja ao lado das pautas necessárias para o desenvolvimento da nação e também junto ao povo brasileiro. Nós não podemos mais deixar de dar espaço para esse tipo de populismo. Populismo é esse extremamente fascista, porque foi a partir de Bolsonaro que começou essa polarização na sociedade. De um lado, tu tinha os defensores da civilização e do outro lado se aliou justamente aqueles que são anticivilizatórios, aqueles que queriam o retrocesso do Brasil. E ainda continua existindo, sim senhor, ainda continua existindo no Congresso, setores que infelizmente ainda são maioria no Congresso, que querem que o Brasil retorne ao mapa da fome, que querem retirar direito dos trabalhadores, que querem retirar as conquistas, as mínimas conquistas que restaram ainda pós golpe da Dilma, retirada pelo Temer, aprofundada pelo Bolsonaro. Infelizmente, o Lula ainda não fez a revisão, dos desmandos do governo Temer, do retrocesso que é o governo Temer. Lula, mais coragem, Lula, para 2026, Vamos ampliar ainda mais as conquistas para os trabalhadores, vamos fazer crescer ainda mais o nosso país. Mas é isso aí, gente. Mas a nossa live de hoje é justamente isso. Vamos dar uma resposta à altura e fazer uma análise geral do que foi essa semana, porque essa semana foi muito punk. Tivemos altos e baixos de emoções. E daí, o que vocês acharam, quem acompanhou,
quero aqui fazer uma pergunta. O que vocês acharam do Fux? Desgraça! Hein? Agora, depois da votação de ter sido por maioria de 4-1, né, a condenação do Bolsonaro, a condenação de todo, né, de toda a liderança do golpismo, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. E em relação a Jair Messias Bolsonaro, a imputação específica de liderar a organização criminosa. Essa denúncia foi por unanimidade recebida. Nós ainda teremos o julgamento do núcleo 2, e tem o núcleo 3 e o núcleo 4 também. E também tem que haver o julgamento de quem financiou também. Exatamente. Ou seja, eles já estão com medo. Por isso mesmo que eles estão apavorados no Congresso. Porque eles estão se vendo acuados. E quando o animal fica acuado, aí sim, nós temos que estar muito bem preparados. Mas vamos embora! Como é que é o nosso quadro? Fala sério, Fouque! Na última quarta-feira tivemos 11 horas, exatamente. Foram 11 horas de blá, 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 blá. 11 horas no qual tivemos um espetáculo. Uma cena assim vergonhosa. Praticamente isso. Para quem trabalha no direito, para quem já trabalhou, para quem é aposentado, para quem pesquisa, para quem faz jurisconsulta, viu uma perfeita pantomima no Supremo Tribunal. Todos ficaram admirados. E não é à toa por todos ficarem admirados. Nós vimos ali um verdadeiro malabarismo. E aí, Parece que não vai terminar nunca, cara. Isso aqui é uma tortura. E isso aqui que eu vou fazer agora é, em primeiro lugar, atacar o mérito, certo? Fazer uma análise meritosa. é ruim. A maioria está fazendo análise meritosa para depois entrar na análise técnica, certo? Olha só, o Fux, em termos de mérito, ele queria atingir um objetivo. Vender muito jornal. Certo? Com a sua tese. Mesmo sabendo que no conjunto da turma, as análises das provas chegavam à condenação. Isso qualquer magistrado sabe disso, que trabalha com turmas recursais, certo? E turmas julgadoras. Tu conhece muito bem teus pares. Tu sabe, né? Tu analisa. Ainda mais ele que esteve presente em todas as audiências. É uma coisa que a gente tem que dizer e tem que admitir. O Fux esteve presente em todas, desde o começo, meio e fim. Ali ele estava. Fazia perguntas, também colhia informações. Ou seja, nós podemos dizer que sua tese, no qual ele levou para esse julgamento, é uma tese que tem um embasamento no qual alguém estava presente. E mediu perfeitamente os depoimentos, as provas, teve acesso a tudo. Teve acesso aos autos, como a defesa, como o conjunto dos ministros, e assim como todo o Supremo também. E assim como a sociedade. Bom, o que queria Fux? O que ele queria demonstrar? Aí cabe uma análise de personalidade. Certo? Nossa, que homem zarrão! A análise de personalidade, que cada ministro do Supremo, assim como a composição da magistratura, todos e todas têm a sua personalidade peculiar. Uns são mais estanquizados das sociedades, mais discretos. Os outros têm uma relação mais íntima com a sociedade, querendo então trazer para dentro da corte, para dentro dos juizados, né, um cabedal de informações no qual esteja concatenado junto com o dia a dia social. E outros se mantêm numa postura mais elevada e meio estanquizada, mas que também tem contato com o seu meio e procura só manter contato com o seu meio. E isso descreve a personalidade de cada ministro. E podemos observar muito bem isso. No voto de Alexandre de Moraes, na segunda parte, durante o voto da Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes pede uma parte, não me lembro se foi no meio da parte que ele pediu para a Carmen Lúcia, ou foi no final, quando ele estava lendo o relatório final, pegando o conteúdo dos pareceres e fazendo a sua intervenção, ele diz assim, o judiciário, praticamente foi isso que ele quis dizer, o judiciário tem que mandar um recado, o Supremo tem que mandar um recado nesse julgamento para o juiz lá da comarca, sim, que está sozinho, que não tem a segurança que nós temos, que não tem toda uma estrutura que nós temos, e realmente é verdade. Existem comarcas do sistema judicial que praticamente estão isoladas, não, em locais remotos. Às vezes, né, são tão pequenas essas comarcas que só tem um juiz, uma câmara, um juizado. E às vezes, se o Supremo não demonstrar uma força
coercitiva, né? Uma postura no qual dê confiança e transmita essa confiança para a sociedade. Dizer, nós somos o terceiro poder, sim, constituído. Nós que preservamos a lei e que defendemos a Constituição. Somos o bastião da Constituição. É a única instância que pode interpretar a lei. É a única instância no qual, né, o tripartite do Estado mantém uma força de ser a força mediadora de conflitos entre os outros dois poderes, o legislativo e o executivo. Ele não é antagônico dentro da sociedade. Ele é o que unifica a sociedade em cima da Constituição. Ou seja, o judiciário tem a Constituição em seu braço como a única arma a ser usada quando a sociedade assim invoca ela. A força do judiciário está na Constituição. A força do legislativo está na participação. E a força do executivo está na sua legitimidade da representação. Então vocês veem que se uma dessas forças é aquela que resguarda a Constituição, não for forte, em seus representantes que estão lá na vara, na comarca, naquela pequena cidade, como é que a sociedade vai se sentir segura? A sociedade não se sente segura apenas no uso da arma do poder policial coercitivo do Estado, direto. A sociedade ela tem que se sentir segura naqueles que detêm a interpretação e a execução e proteção da lei, que é o judiciário. Infelizmente, foi construída uma narrativa de desconstrução durante 4 anos, durante todo esse tempo. E ainda continua havendo, sim, senhor. Vocês veem aí muitos deputados federais, do PL principalmente, do campo bolsonarista, do campo da extrema-direita, que tentam desconstruir esse poder. Porque esse poder é que equilibra as relações. E aquilo que a Carmen Lúcia falou, que a relação de confiança que a sociedade deposita e a segurança que ela deposita é representado pelas urnas. Porque ali é um momento, e aqui eu estou parafraseando a Carmen Lúcia, ali é o momento em que o cidadão vai de encontro à cidadania, que é o voto. E no minuto que esse símbolo, que é um símbolo, começa a ser desconstruído, tu destrói um dos pilares da defesa, tu corrói um dos pilares de defesa do Estado democrático de direito. Porque daí quem é que vai substituir? Quem é que vai ditar as leis? Quem é que vai julgar? Quem é que vai fazer a mediação na ausência desse poder? O Estado totalitário, que é o centrado em um só poder. Por isso, que a extrema-direita, a todo momento que ataca o judiciário, e aqui eu digo uma coisa, eu pessoalmente, eu tenho minhas críticas acadêmicas, são teses de forma, de prática, de método, às vezes da condução ao sistema judiciário, mas nunca a sua destruição. Pelo contrário, as críticas que eu faço são críticas para construir, para elevar, para aprofundar e potencializar o processo civilizatório da sociedade. Para potencializar um poder que é o responsável e o garantidor do processo civilizatório. Porque através das leis, através da Constituição, e quando as pessoas atacam a Constituição, às vezes elas atacam por pura ignorância. Porque se elas forem se ater à Constituição brasileira de 88, ela é a mais moderna Constituição que nós temos. O problema está em artigos que não são regulamentados por interesses de corporações. E aí a responsabilidade não é do judiciário, a responsabilidade se paira em cima do poder de participação, que é o Congresso. O Congresso era para representar, em tese, toda a sociedade brasileira, de forma equânime, igual. Todos os segmentos, as duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia, com seus liberais,
com os seus conservadores, os democratas, o proletariado, com socialistas, com democráticos, sociais-democráticos, né? Socialistas, democráticos, e todos os vieses que representam o operariado, a dona de casa, a trabalhadora, o trabalhador da fábrica, o estudante, o morador da comunidade, o morador dos bairros, do campo, da cidade, era para estar, em tese, representado de forma igual e equilibrado dentro do Congresso. Para que isso? Para que se tenha o debate político de transformação social, em cima de um pensamento de nação. Infelizmente, não funciona assim. Infelizmente, nós temos o quê? Um poder que é constituído através de uma representação, não uma representação da sociedade, mas uma representação do poder financeiro. Ou seja, ou a condição, e eu digo aqui para vocês, ou a condição de igualdade que tem um trabalhador de fábrica, um operário, uma professora de uma escola municipal de uma cidade pequena do interior, um trabalhador do campo do interior. Qual é a condição objetiva que ele tem na mesma proporção a competir alguém que vem do agronegócio? De um representante direto da burguesia, de um representante direto dos interesses corporativos, de um representante que vem de setores organizados financeiramente, oligarcas, com uma ideologia, sim. Não é só a esquerda que tem ideologia. Não é só o socialismo que tem ideologia. Não é só a ideologia comunista. Não é só a ideologia libertária que existe na sociedade. A burguesia também tem a sua ideologia. E é justamente isso. Qual o equilíbrio que tem? Qual a condição de igualdade perante a força financeira? Nenhuma. E daí, aonde que se vai se valer com que esse direito a ter essa igualdade, a ter a sua voz, né, sendo representada no Estado, através do judiciário? Por isso que a gente vê, e daí a direita usa muito disso, que o sistema judiciário é militante. Não é militante. Não é. Porque o sistema judiciário brasileiro, ele pode ir lá ter todos os seus defeitos. Mas ele é diferente do Estado totalitário. Ele não age de ofício, ele age quando provocado. E a sociedade, quando se vê na necessidade de se contrapor a um grupo de interesse que tem muito mais força dentro de um dos poderes de representação, né, de participação, e se vê aleijada do processo, ele se volta para o judiciário, porque ali está a representação da Constituição, que fala o seguinte: todo brasileiro é igual. E assim o judiciário, sendo provocado, ele tem que defender esses posicionamentos basilares da sociedade. As cláusulas pétreas que fizeram e construíram a Constituição. E na Constituição foi um momento em que todos estiveram em pé de igualdade. Não houve predominância de um grupo liberal, de um grupo de extrema esquerda, de um grupo de extrema direita, de um grupo de centro. Não. Estavam representados igualmente no mesmo debate de construção da nossa nação, gente. O espírito da nossa nação, ela se materializa na nossa Constituição, se materializa no Estado democrático de direito brasileiro. E é por isso que na fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz que qual é a mensagem que vamos dar para aquele juiz lá daquela comarca, ele ter força para fazer um embate quando provocado pela sociedade, que às vezes é minoritária em termos de condição social, contra os oligopólios, contra os interesses maiores. Como é que esse juiz vai ter essa condição de força legitimada para isso, se tu tiver um Supremo fraco? Isso, Fux, não soube defender em sua tese. Pelo contrário. E aqui nós estamos discutindo mérito. Ainda não entramos na parte técnica. Estamos discutindo o mérito do processo. O mérito da tese do Fux. Ele cai nessa contradição. E é eivado de contradição. Apesar de ser muito pomposo, né? De usar brocados, de usar jargões jurídicos, de usar palavras empoladas e de muito sofisma, Fux foi Fux. Fux, apesar da sua personalidade, que é uma personalidade forte, um intelectual,
uma brilhante formação teórica, mas pouca vivência na sociedade, mas eu estou falando na sociedade lá embaixo, do juiz lá de baixo, lá da comarca. O que vai na igreja, vai no templo, vai na terreira, que frequenta o barzinho da esquina, que frequenta a pizzaria da ruazinha, que senta na praça, que admira os pássaros, que conversa com o engraxate, que conversa com o barbeiro da esquina, com a senhorzinha que está saindo da padaria. É isso que eu estou dizendo. O seu voto, o Fux se distanciou dessa gente. Fica claro o distanciamento e as contradições. Pois é, em meio a tudo isso e aquilo mais que eu já falei, entendeu? Da narrativa que o Fux colocou em cima da sua tese teratológica, certo? Vamos escutar uma opinião que ela é balizadora, que é do Miguel Reale Júnior. Né? Então, ele vai colocar aí, não a questão do mérito, mas a questão mais técnica. Então, é bom, entendeu? Para todos aqueles que estão interessados nesse processo todo, em tentar saber, tentar se apropriar, né, do que aconteceu nesse julgamento, que é um julgamento histórico, é um julgamento pedagógico da condenação do Bolsonaro. Vamos escutar o professor Miguel Reale Júnior. Qual é a palavra que o senhor usa para definir o voto do Fux? Estarrecido. Estarrecido. Porque não foi um voto jurídico apenas, foi um voto de tomada de partido. Quando o ministro Fux passa a entender que todo o trabalho realizado por Bolsonaro ao longo do tempo, desde 2021, do descrédito da justiça eleitoral, das urnas, das manifestações que ele fez de que não aceitaria decisões do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Ou seja, toda a campanha que foi realizada, inclusive o TSE julgando que Bolsonaro fez campanha indevida e decretou a sua inelegibilidade quando fez a reunião com os embaixadores. Tudo isso para Fux não era senão uma busca da verdade. Ou seja, minimizar todo esse trabalho de conspiração que se prolongou ao longo do tempo para transformar isso numa indodora e inofensiva busca da verdade mostra que o ministro não apenas abordou as questões sob o ângulo jurídico, mas tomou partido no plano político. Vou lembrar aqui uma parte das alegações do Ministério Público, um dado fático muito importante. O Ministério Público destaca uma troca de mensagens entre o coronel Rafael Martins de Oliveira, que era um dos orientadores, o responsável pela manutenção dos acampamentos na frente dos quartéis, e ele faz, então, uma indagação por mensagem que consta do processo ao Mauro Cid. O pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. Correta da manifestação, pedindo orientação ao Mauro Cid. Um coronel pedindo orientação ao Mauro Cid. Não, o Mauro Cid, quando pede orientação do chefe do Mauro Cid, que era o interlocutor do presidente, sempre. O pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. A pedida é ir ao Congresso Nacional e ao STF. As Forças Armadas vão garantir a permanência lá? Aí o Mauro Cid responde, perguntas recebidas. Sim, Congresso Nacional e STF. Vão. Ou seja, as Forças Armadas vão garantir a permanência dos invasores na sede dos três poderes. Ou seja, essa é a prova mais evidente da participação do Bolsonaro diretamente com o 8 de janeiro. Né? Mas tudo isso é desconhecido pelo ministro Fux, né? Num voto em que ele contradiz a si mesmo de forma tão flagrante, ou seja, participou da condenação de mais de 1000 partícipes da invasão, nunca arguiu, seja no recebimento da denúncia, seja nas condenações, a incompetência do Supremo Tribunal Federal e ao mesmo tempo reconheceu a existência dos crimes, tanto dos crimes de abolição do Estado de Direito quanto o crime de golpe de Estado, mas agora faz considerações transformando o que foi um assinte à democracia, colocando a nosso Estado de Direito em grande perigo, transforma tudo isso numa algazarra. Ou seja, professor, é por isso que eu fico estarrecido. Como é possível transformar-se o que se entendeu como um crime grave contra o Estado de Direito, depois numa simples algazarra. Para a infantaria, é crime. Para o comando, é algazarra. Professor, boa tarde, né? Eu queria puxar exatamente esse ponto que o senhor colocou. Eu conversei com alguns juristas e também professores de direito que estavam reclamando de uma certa relativização da democracia, principalmente que o voto do ministro Fux sugere uma interpretação fraca da legislação de defesa das instituições brasileiras, né? E eu queria que o senhor analisasse um pouco isso, porque no voto, ele, como o senhor colocou, ele encara reuniões com comandantes militares para discutir minuto de golpe como choro de perdedor, fala do quebra-quebra, de algumas ações violentas, como liberdade de expressão, analisando separadamente tudo isso, né? Então eu queria que você analisasse a interpretação mais frágil da lei que protege exatamente as instituições democráticas, né? E os riscos disso. Porque é toda uma narrativa que desconhece os fatos e a importância desses fatos. Ou seja, é o presidente da República que, derrotado,
se homizia no Palácio do Alvorada, chama os comandantes militares e apresenta a eles um plano, que é um plano que já atinge efetivamente o bem jurídico, já coloca em risco o bem jurídico e Estado de Direito, um plano de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, um plano de anulação das eleições, para que novas eleições fossem realizadas, ou seja, o presidente da República faz isso quando já havia a diplomação do candidato eleito e propõe que a eleição que legitimava a posse fosse considerada nula. Ou seja, realmente, não é necessário que o presidente Lula tivesse tomado posse. Ele já tinha sido diplomado e, ao mesmo tempo, se propõe que a eleição que o legitimou fosse desconsiderada, ou seja, é tomada do poder legítimo. É incrível que se possa transformar isto num ato inodoro, sem nenhuma periculosidade. Então, a legislação, esse título 12 do Código Penal, eu creio que foi votado um pouco às pressas. Eu, como ministro da Justiça, enviei ao Congresso Nacional o projeto de crimes contra o Estado de Direito, elaborados pelo ministro Senicário e pelo hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e ficou 20 anos parado. O Lira resolveu votar, ainda bem que votou, nós vamos chorar a votação desse capítulo, desse título, porque foi importantíssimo. Hoje nós estaríamos aplicando a Lei de Segurança Nacional, que seria muito ruim para toda a democracia, e estamos aplicando essa lei, que, no entanto, foi votada muito apressadamente e precisaria ter sido mais pensada. Mas ela atende às necessidades com relação aos fatos de resposta penal, de reafirmação da democracia, porque o direito penal, nesse momento, tem o sentido de reafirmar a democracia. Não absolver Bolsonaro, absolver aqueles que atingiram fortemente o Estado de Direito e tentaram dar o golpe de Estado, seria dar uma resposta fraca para a sociedade, como que uma permissão para novos golpes pela frente. Não é? E o Fux erra profundamente quando analisa os tipos penais, porque parece que não se deu conta de que os tipos penais são tentar abolir, tentar dar o golpe de Estado. E ele sempre exige, quem deu o golpe de Estado? Então, na verdade, ele transforma um crime que é chamado crime de atentado ou de empreendimento, que basta o tentar, num crime de resultado, para absolver Bolsonaro e a sua trupe. O Fux aderiu à tese segundo a qual um crime absorve o outro, né? O crime de tentativa de abolição do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, prevaleceria, ou já incluiria a tentativa de golpe, né? E na hora de analisar o caso concreto, ele até quis, me parecer, reconheceu que tentar já é o crime, né? Mas ele sustenta que não há provas de que o Bolsonaro executou a tentativa de conspurcar a democracia brasileira, né? Ele compra aquela tese bolsonarista que ficou tudo na cogitação, que o Bolsonaro não evoluiu dos atos preparatórios para os atos executórios, né? Em contrapartida, ele acha que o Mauro Cid e o Braga Neto, esses sim, evoluíram. Esses sim foram além do plano verde-amarelo, enveredaram pelo plano Copa 2022 e já mobilizaram agentes dos Kids Pretos para monitorar aqueles que seriam assassinados, né? Acha que ele fez uma interpretação canhestra da legislação? Mauro Cid não tem personalidade, individualidade. Mauro Cid era apenas um ajudante de ordem que era quem representava o Bolsonaro. Isso está absolutamente constatado. O próprio Mauro Cid reconhece a sua condição de longa-manos do Bolsonaro. Por outro lado, a interpretação, a meu ver, é errada. É o crime de golpe de Estado que absorve o crime de abolição. Porque o crime de abolição, que se realiza por via do impedimento, da restrição, do exercício dos poderes, foi o crime meio do crime fim. É uma relação de meio a fim. A meu ver, o crime de golpe de Estado absorve o crime de abolição, que é o impedimento do exercício dos poderes, era um meio por via do qual se estava realizando o crime de golpe de Estado. Então, na verdade, eu quero entender que ele fez uma interpretação errônea, a meu ver, porque é o crime de golpe de Estado que absorve o crime de abolição. Os militares se negam a aderir, eles passam a ser objeto de perseguição nas redes sociais, inclusive suas famílias, ou seja, houve graves ameaças àqueles que, como chefes militares, não aderiram ao golpe. Outros atos de violência ou de ameaças ocorreram quando a Polícia Rodoviária Federal impede eleitores de irem votar, quando há a tentativa de invasão da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal, a tentativa de explosão de um caminhão, ou seja, são todos atos que vão compondo esse mosaico de atos violentos que se enquadram dentro do planejamento de um golpe de Estado. Ou seja, e por isso não se pode concordar com o Fux de que isso era absolutamente irrelevante, que era ato preparatório. Não era. Quando um presidente da República encontra-se com os chefes militares e propõe uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, anulação das eleições, o bem jurídico, Estado de Direito, já se encontra em grave perigo. Não é um qualquer que vai dizer eu quero anular a eleição, não, é o presidente da República como chefe das Forças Armadas. E, de outra forma, ele se omite com relação à supressão dos acampamentos, ele se omite com relação àquele golpe, um golpe de Estado que estava traduzido num documento. Ao invés de
que o presidente da República iria fazer dentro dos seus deveres de manutenção da democracia? Prender o general que leva a ele o golpe de Estado impresso no Palácio do Planalto. Não, pelo contrário. Ele anota, segundo testemunhas, ele modifica, ele faz, o Paulo Cid conta bem isso, que ele fez modificações, e chama o chefe militar. Nesse momento, a democracia está em grande perigo. É difícil saber, Gabriel, o que pode estar por trás disso. Porque, como eu disse, não foi apenas uma adesão às teses da defesa, foi uma adesão às teses bolsonaristas. Isso é que me parece mais grave no voto. Ou seja, é transformar todo aquele processo que, inclusive, levou à decretação da inelegibilidade de Bolsonaro, pela reunião com os embaixadores, pelas falas dele na Avenida Paulista, no 7 de setembro, pela negação de obediência às determinações judiciais do Supremo Tribunal Federal, do próprio TSE. Tudo isso ser transformado numa busca da verdade é que me soa muito estranho. Agora, isso é mais estranho. Esse é o bolsonarismo do voto, e não a sua posição jurídica também. Mas o que é mais estranho é o bolsonarismo do voto. Agora, os chefes militares sofreram quando se negaram a aderir à proposta do golpe de Estado. Ou seja, ali eles passaram a ser perseguidos e foram denegridos, foram prejudicados na sua imagem junto aos seus próprios companheiros militares. Não é? Essa que foi um ato de grave ameaça que já ocorreu com relação aos chefes militares. Quer dizer, não eram qualquer um, eram os chefes militares que estavam sendo pressionados e ameaçados. Fux hoje, apesar de seus brocados, de seus jargões, de suas palavras empoladas, ele é uma tese teológica para chegar a um objetivo. E usou, para tentar dar amparo, uma forma jurídica que compartimenta tudo. Ou seja, ele divide em partes. Ele se transforma num açougueiro do processo. Ele não vê como um todo. Quando o processo, como estava dado, tinha que ser interpretado como um todo. De uma sequência. Entendeu? Para vocês verem que Fux foi muito inteligente na argumentação dele. Tanto é que a extrema-direita logo se apegou a isso. Porque ele desqualifica o fim, que é o objetivo final, e joga para a questão do crime meio. Ou seja, o crime de menor ponta. O que dá a condição de tu chegar e dizer, mas ficou só no campo das ideias. E no campo das ideias não tem dolo. Não produz dolo. Entendeu? Vocês estão entendendo? Não produz dolo. Mas houve o fim. Se chegou a esse ponto, o punhal verde e amarelo, a Copa 2023, 22, né? Copa 22, eles chegaram a ir até a casa do Alexandre de Moraes para executar ele. Só não foram adiante, por quê? Porque não iria haver, por parte do Exército e da Aeronáutica, a legitimação desse processo. O dia 11, né, que foi anterior, o dia 11, dia 12, que foi o dia anterior, o dia da diplomação, aquele quebra-quebra, aquela tentativa de invadir a Polícia Federal, tocar o horror em Brasília à noite, aquilo ali é o fim do planejamento. A destruição das antenas elétricas e telefonia do sistema elétrico é o fim. Está dentro do planejamento. Da desestruturação do Estado. Para desestruturar. A bomba colocada no aeroporto é o fim. Certo? Onde foi planejado no meio. Que era para causar comoção. E com isso chamar a GLO. E a GLO já estava pronta. Já estava editada. A GLO já estava editada. O documento do golpe já, né, desconstruindo, acabando com as eleições, acabando com o Superior Tribunal Eleitoral, substituindo juízes, colocando um conselho. Isso é o fim. Isso é o fim. O problema é que esqueceram de falar com os russos. Daí não deu certo. Mas é para vocês verem, entendeu? Que às vezes, no campo jurídico, para o leigo fica muito difícil entender. Geralmente por causa da linguagem rebuscada, cheia de retórica. Quando tu tira uma parte do contexto geral, e daí tu aplica a tua tese em cima daquela parte descontextualizada. Daí ele te dirige para uma lógica. Ele vai te direcionar para a mesma lógica dele. Ó, não deu, não era nada. Por isso daí, era o lógico ele, né, inocentar o Bolsonaro. Claro, porque ele pegou o meio, desqualificou, desconsiderou todo o processo depois. E daí ele pegou e jogou improcedente. E tem outra. A questão da improcedência da instância, procedência do julgamento, né? Eu queria dizer que ali não era o fórum competente, não é o fórum competente. Já tinha sido discutido, já estava pacificado isso aí. Já era pacificado no Supremo.
que os crimes federais de abolição e atentado contra o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, é julgado no Superior Tribunal, no Supremo. Por quê? São crimes contra o Estado. Diretamente, de abolição ao Estado Democrático. Ou seja, contra as instituições. É contra as instituições, não é contra uma pessoa, é contra as instituições. Alexandre de Moraes é instituição. Rosa Weber, na época que era presidente do Supremo, era instituição. O Lula era o presidente, era instituição. O Congresso era instituição. Então é justamente em cima disso que o Zanin, a Carmen Lúcia, o Dino, eles seguiram o relator, Alexandre de Moraes. Porque a gente não pode desconsiderar as provas, e as provas, gente, foram feitas pelos próprios bolsonaristas. Eles forjaram as provas contra eles mesmos. Óbvio que eles não tinham como rebater algo que eles mesmos fizeram. E estava dado ali. Estava dado. Eles nunca negaram o golpe. Eles nunca negaram o golpe. Sempre se colocaram ali no meio do planejamento, da execução, da organização. Não adianta querer jogar para a menina que era do batom, sendo que ela não foi julgada por causa do batom, porque o batom não é 2 anos. Ela foi julgada por conspiração, por estar presente lá no acampamento, por receber formação, por receber informação e como fazer a ruptura e ajudar no processo que a gente pode dizer de tomada de poder. Exatamente, a abolição do Estado Democrático de Direito, para impedir que o Lula subisse a rampa, ou vocês esqueceram. Então é isso. Daí, a gente pode chegar à conclusão seguinte, que a tese que se produziu, visando chegar a um determinado fim, é uma tese do Fux, com toda a data vênia que a gente possa ter, com todo o respeito, é um malabarismo retórico. Um malabarismo retórico, que ninguém acompanhou, nem mesmo levar em conta os argumentos que ele colocou, porque os argumentos que ele colocou eram argumentos que se desassociavam da realidade e construíam uma outra realidade. Por isso que os bolsonaristas e os golpistas, eles se apegam nessa realidade criada pelo Fux, onde ele escreveu uma tese, certo? Desassociando todos os fatos, para chegar ao resultado fim, que era justamente esse. Ou seja, o Fux criou um malabarismo. Primeira vez que eu vejo um ministro criar um malabarismo casuístico. Por isso as críticas. E as críticas são sérias. E não quer dizer que a gente critique, Isso é fazer crítica. Não é desconstruir a pessoa. Eu não estou desconstruindo o Fux. Como um membro importante do Ministério, é um membro importante do Ministério, temos que respeitar ele como ministro, mas vamos ser bem claros, nos cabe o direito de fazer a crítica. Dentro da objetividade fática que é o processo todo, para quem está acompanhando todo esse processo. Parece que o Fux, ele estava vivendo estanquizado da realidade, sendo que ele estava dentro da realidade, porque ele acompanhou todo o processo. Ele estava presente no Palácio, ele fazia parte da presidência do Supremo, quando o pessoal jogou foguete, quando passaram de avião, quando os tanques passaram pela frente, quando eles estavam votando a ação que eles estavam fazendo, que o Bolsonaro mandou fazer um desfile de tanque. Aquilo ali fazia parte do meio, do discurso do Bolsonaro, no 7 de setembro, nos discursos, nas movimentações, para colocar em ruína o sistema judicial. Porque ele sabia que derrubando o judiciário, derrubando a justiça, ele ia chegar ao poder. Ele ia chegar ao poder. E um golpe, a gente fala sempre que é uma tentativa. Se um golpe se torna exitosa, não existe justiça. Não existe julgamento, não existe processo de quem dá o golpe. O golpe se perpetua no poder, ele passa a ser poder, ele acaba com os outros, fecha os outros poderes e assume como um poder totalitário. É justamente isso, gente. Então, não adianta o Fux ter chegado, citou 20, gente. 20 autores. Sendo que cada autor que ele escreveu, que ele colocou, ele apenas pincelou alguns fatos, algumas narrativas, desassociada do contexto, para justamente dar a sustentação da retórica dele, da tese dele. Por isso que ele perdeu. Porque muitos deles aqui, que ele juntou, Eugênio Pacilli, Henrique Túlio Liman, Daniele Souza de Andrade Silva, o Ferrajoli, muitos deles são garantistas. Mas eles também sabem, e também têm em obras deles, muitas críticas à desconstrução do Estado e dos regimes totalitários. E que é necessário a força do Estado presente para manter o processo democrático participativo. Muitos dos autores são também liberais,
São autores liberais, alguns iluministas, né? Que defendem o Estado liberal, mas não defendem ditaduras, e nem formas, e descrevem em muitas e muitas obras. Como chegou, um deles, né? Um desses autores, né? Foi membro do tribunal em meio ao governo nazista, e que dava sustentação jurídica às ações do governo nazista, na Alemanha nazista. Era um determinado momento, determinada conjuntura, não, se apegou a isso também. Mas não quer dizer que a gente tem que desconsiderar essas obras, não. Eu sugiro até, quem é aluno de Direito, que está começando no curso de Direito, pegar essas obras. Até é bom ver ali todos os 20 autores que ele cita e estudar sobre eles. E estudar. E para te fazer a crítica, tu tem que saber. Tu tem que te debruçar sobre a mensagem que querem te passar. Para te estabelecer uma crítica. E é por isso que eu fiz, né, uma contratese. As 500 e poucas páginas dele eu consegui condensar na crítica, né, em 35. Arrazoado, 35, e eu vou editar essas teses. Eu vou editar essa crítica que eu faço. Porque é muito bom, entendeu? Isso aí é ótimo para a formação. Eu acho que cada um na sociedade brasileira, ela tem que se apropriar. Ela tem que se apropriar porque isso aí faz parte da cidadania. Isso aí faz parte do crescimento da humanidade. O conhecimento liberta, gente. Isso é parte do conhecimento liberta. E quanto mais a gente se apropria dessas obras, né, estabelece a relação crítica, mas sem destruir, sem desconstruir, mas faz a crítica, a gente constrói, dá um passo adiante no estágio civilizatório da nossa sociedade. Por isso que é importante a gente estabelecer a crítica. A crítica não pode ser fatalista. A crítica tem que ser dura. Ela tem que apontar. Fux apontou dentro da retórica dele. O Fux apontou, em cima da tese que ele construiu, algo que ele acreditava. Era algo que acontece de fato. Não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Nesse sentido, a teoria jurídica estabelece que a omissão não se configura apenas pela ausência da ação, mas pela ausência de ação capaz de impedir o resultado do crime. Isso deve ser um dever jurídico específico, não apenas uma obrigação moral genérica. 6h30 depois. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição depois de omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos, o réu Anderson Torres assim agiu. Meia-noite naquele dia. Uma página, senhor presidente. Tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. 3h28 da manhã. Esta, então, é a imputação delito de organização criminosa, com relação ao qual já estabelecidas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso. Suposto! Não basta para sua caracterização, vale dizer para a caracterização da organização criminosa. 2000 anos depois. Nada disso a gente foi demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. 20 minutos depois. E Alexandre Ramagem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já? Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Obrigado. Pois é, foi o voto mais longo da história do Supremo Tribunal. E tudo isso para no outro dia a Carmen Lúcia e o Zanin fecharem a conta e botar o Cramunhão na cadeia. 27 anos e 3 meses, o caminhão mor, o Bolsonaro, vai morfar na cadeia, no mínimo, já vai ficar em regime fechado. É isso. Muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! Isso aí,
E terminamos nosso programa de hoje. Não se esquece, aperta o sininho, te inscreve no canal e dá um like, compartilha, comenta também. Tchau, professor Roberto!